Olá a todos, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro módulo do curso de Aumento de Coroa Clínica Estético. E a gente vai falar, dentro desse módulo, sobre diagnóstico e tratamento do sorriso gengival. É muito importante a gente entender os possíveis diagnósticos do sorriso gengival para a gente instituir o tratamento correto. A gente vê muito tratamento inadequado para sorriso gengival por falha de diagnóstico. E como a gente vai falar bastante sobre o aumento de coroa clínica estético, a gente precisa pegar certinho o diagnóstico e entender que vários diagnósticos podem estar presentes no sorriso gengival. Então vamos junto, passo a passo, para entender sobre como diagnosticar corretamente esse tipo de paciente. Claro, quando a gente pensa em cirurgia plástica periodontal, a gente vai falar sobre essas técnicas de adição e remoção de tecido associado ao dente natural. A gente pode ter as técnicas de adição de tecido, são as técnicas plásticas associadas ao enxerto de tecido conjuntivo, são as técnicas onde a gente busca adicionar tecido quando está faltando. E nesse módulo a gente vai falar muito sobre as técnicas de remoção de tecido, que são as cirurgias plásticas para aumento de coroa clínica. Eu vou focar bastante com vocês em todo esse curso na remoção de tecido em setor estético. Como que a gente consegue potencializar o sorriso do paciente através do aumento de coroa clínica. E eu quero falar sobre o sorriso gengival nesse momento. Como que a gente diagnostica de maneira correta? O que a gente tem que pensar, pessoal, desde o começo, é que o sorriso gengival tem diferentes diagnósticos em diferentes estruturas. A gente pode ter o sorriso gengival associado a um excesso ósseo, ou seja, aquele paciente que cresceu demais, um paciente que tem um excesso vertical da maxila, o terço médio da face cresceu demais e a gente vai instituir tratamentos para esse tipo de diagnóstico. O sorriso gengival pode aparecer também pela parte muscular, pela parte labial. São os casos de hipermobilidade labial, são os casos onde a gente tem o paciente com uma resposta muscular, uma hipertrofia muscular muito forte. E o paciente, quando tem queixa de sorriso gengival, pode ter aí o seu diagnóstico muito preciso na parte muscular. Ou a gente pode ter o sorriso gengival associado à estrutura dental, onde o paciente tem o dente muito curto. E quando o paciente tem o dente muito curto, aí sim é que a nossa área de atuação na cirurgia plástica periodontal, no aumento de coroa clínica, que vai ter ali o seu maior papel, onde a gente vai aumentar esse dente e buscar resolver o sorriso gengival. Uma coisa que a gente precisa entender é que o paciente precisa ter a queixa disso. Não adianta todo paciente que chega no consultório e a gente diagnostica um sorriso gengival, a gente quer instituir um tratamento nesse paciente. Claro que não, mas se a queixa for o sorriso gengival, a gente pode pensar nessas três estruturas: osso, músculo e dente. E o paciente pode ter sorriso gengival puramente por um diagnóstico só, ou todos esses diagnósticos podem estar juntos no mesmo paciente. Então eu vou mostrar para vocês agora como a gente deve diagnosticar o nosso paciente para instituir o tratamento correto. Muitas vezes a gente tem um paciente com uma hipermobilidade labial e a gente trata a parte dental deixando o dente muito longo. Isso muitas vezes gera um problema estético e algo muito difícil de resolver. Ou muitas vezes o problema está na estrutura óssea e a gente busca o tratamento no lábio. Está errado. A gente precisa diagnosticar primeiro para depois instituir o tratamento correto. Eu coloco aqui para vocês, pessoal, os 3 maiores e mais comuns diagnósticos do sorriso gengival. Se você for para a literatura, a gente vai ter diferentes tipos de diagnóstico em vários grupos. A gente vai ter 7, 8, 9 tipos diferentes de diagnóstico de sorriso gengival. Eu coloco aqui para vocês os 3 mais comuns. São aqueles que mais aparecem no consultório. Vamos juntos, passo a passo. O primeiro deles é o excesso vertical da maxila. Quando o paciente tem um sorriso gengival porque o terço médio da face cresceu muito. E a gente precisa instituir o tratamento para esse tipo de diagnóstico. Como que a gente diagnostica, então, o sorriso gengival por excesso vertical da maxila?
dois exames são fundamentais e a gente consegue fechar esse diagnóstico. O primeiro deles é uma foto que está dentro do protocolo de primeira consulta, é uma foto do seu paciente sentado na sua frente, com o lábio em repouso e com a boca entreaberta. Para que a gente faz isso com o nosso paciente? Para que a gente possa medir do estômio, que é a porção inferior do lábio superior, até a borda incisal do incisivo central. A gente está medindo a exposição do incisivo central com o lábio em repouso. O que é comum e a gente encontra na literatura? Pacientes jovens, quando eu falo jovens, 25 a 35 anos, é comum que a gente tenha uma exposição do incisivo central com o lábio em repouso por volta de 3 a 5 milímetros. Por que essa medida 3 a 5? Porque muitas vezes, pelo perfil facial ou pelo sexo, pacientes do sexo feminino e do sexo masculino, a gente tem essa diferença. Ou seja, mulheres com uma exposição um pouquinho maior é mais atraente. A gente pode ter um pouquinho mais de exposição do incisivo central com lábio em repouso, deixando por volta de 4, 5, sendo considerado normal. Já os homens, um pouquinho menos, entre 3 a 4 ali no máximo. Isso em pacientes jovens. Quando a gente vai envelhecendo, vamos falar de 10 em 10 anos, a literatura mostra que essa medida vai diminuindo por volta de 1 milímetro. Ou seja, o paciente que chega no seu consultório na faixa dos 35 aos 45 anos de idade, a exposição do incisivo central com lábio em repouso gira por volta de 2 a 4 milímetros. E vai passando de 10 em 10 anos, a gente vai perdendo 1 milímetro. 55 a 65 anos, por volta de 1 a 3, entrando ali 65 para cima, muitas vezes uma exposição zerada ou até negativa. Isso é normal do envelhecimento do ser humano, que a gente vai de jovens 3 a 5 e mais idosos, muitas vezes até negativo, menos 1 a 1 milímetro de exposição. Isso é um exame